Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz o seguinte: Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém, irmãos? Queridos irmãos, continuando a nossa série sobre as doutrinas da igreja, hoje nós vamos falar sobre a igreja presbiteriana. Nós falamos da igreja de modo geral e hoje nós vamos falar especificamente da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma das chamadas igrejas reformadas históricas. Por que ela é uma igreja reformada? Porque nós podemos ver que ela se origina a partir do dia em que Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai afixar nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, das quais ele contrapunha a igreja da época, e ele vai dar início à reforma protestante. Esse é o marco da reforma protestante. Mas nós podemos ver que depois de Lutero realizar a reforma na Alemanha, João Calvino, um francês, ele vai sair da sua pátria, da sua terra, e ele vai para a Suíça. E ali ele vai, na cidade de Genebra, realizar um grande movimento naquela cidade, introduzindo a reforma protestante. João Calvino, que foi um grande estudioso, que foi um homem de Deus muito competente, ele vai naquela cidade dar início à igreja presbiteriana, ao iniciar ali um conjunto de doutrinas e também de práticas que vão dar origem às igrejas reformadas europeias e ao sistema presbiteriano. João Calvino fez uma grande obra na cidade de Genebra. Depois, John Knox, que se tornaria um discípulo de João Calvino, ele volta para o seu país, a Escócia, e funda a Igreja Presbiteriana Escocesa, cujo símbolo é o símbolo atual da Igreja Presbiteriana, a sarça que arde e não se consome. Que Moisés vai ver ali no monte, ao ser chamado por Deus para realizar a libertação do povo que se encontrava cativo no Egito. John Knox escolhe esse símbolo para mostrar que a igreja presbiteriana tem que ser uma igreja viva, tem que ser ali como essa sarça que arde e não se consome, porque a chama do Espírito Santo, ela vai sempre avivar os corações das pessoas, sempre acender uma luz a brilhar, uma luz que não se apaga. Mas é interessante observar que a igreja presbiteriana, ela tem esse nome. Por quê? Porque ela é governada por presbíteros. Esse é o sistema de governo da nossa igreja. Começou lá com João Calvino, na cidade de Genebra. Havia ali um conselho de pastores e presbíteros que comandavam espiritualmente a cidade. Existiam também os diáconos, que eles eram responsáveis pela parte
social da igreja, atendendo os doentes, atendendo os órfãos, as viúvas, os necessitados e os pobres. E também fazendo o trabalho da igreja, abrindo, cuidando da igreja e assim por diante. Então nós podemos ver que assim funciona a igreja presbiteriana. Por isso que nós somos chamados de presbiterianos, por causa do nosso sistema. Como é esse sistema? O sistema presbiteriano, como nós falamos, a igreja é dirigida por concílios. E os concílios são compostos por presbíteros. O pastor é chamado de presbítero docente. Ele é chamado de presbítero docente porque cabe a ele ensinar as doutrinas da palavra de Deus à igreja. Cabe a ele também pregar a palavra de Deus e evangelizar as pessoas. Ele é o dispenseiro da palavra de Deus e cabe a ele também administrar os sacramentos. Depois nós vamos ver os sacramentos da nossa igreja, que é o batismo e a Eucaristia ou a Santa Ceia, e também ministrar a bênção do Senhor. Por isso que o pastor é chamado de presbítero docente. Os demais presbíteros, eles são chamados de presbíteros regentes, porque eles regem, eles administram espiritualmente a igreja. Cabe a eles cuidar ali das outras partes da igreja, cuidar daqueles que precisam de uma oração, cuidar daqueles que precisam ser evangelizados, daqueles que precisam de um conselho e até mesmo de pregar a palavra de Deus. E eles também administram tudo que há na igreja, construções e outras coisas mais. Por isso que a igreja é formada por pastores ou presbíteros docentes e presbíteros regentes. E isso forma todos os concílios da nossa igreja. O maior concílio da igreja presbiteriana é o chamado Supremo Concílio, que administra a igreja nacional. Depois, nas regiões maiores, os sínodos. Depois, os presbitérios, formados por igrejas e pastores. O Supremo Concílio domina toda a igreja no país. Os sínodos, formados por presbitérios. Os presbitérios por igrejas e pastores. E depois o conselho da igreja local, que tem o pastor como presidente e os demais que vão tomar as decisões que são tomadas ali, através do voto, democraticamente. Os presbíteros, eles são eleitos pela própria igreja, pela própria assembleia da igreja, para um mandato de 5 anos, podendo ser ele reeleito quantas vezes for necessário. E eles tomam as decisões. O voto da maioria ou unânime forma a decisão a ser tomada para o bem da igreja e sempre segundo a vontade e a orientação de Deus. A mesma coisa ocorre com os concílios superiores. Os diáconos, presbítero em grego significa ancião, ou seja, uma pessoa madura, uma pessoa capaz, uma pessoa experiente. Por isso o nome presbítero. Mas diácono significa servo, aquele que serve à mesa. E nós vamos ver dentro da própria palavra de Deus, lá em Atos 6, quando houve aquela questão entre as viúvas gregas e as viúvas judias, nós podemos ver que foi instituído os diáconos, quando os apóstolos disseram, não é bom deixarmos as orações e o ministério da palavra para servirmos à mesa. Vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para atender ao serviço. E aí então foi instituído os diáconos. E se nós observarmos bem, dentro da própria palavra de Deus, vemos que depois dos apóstolos,
que eram testemunhos oculares da vida e do ministério do Senhor Jesus, vieram então os bispos e presbíteros que sucederam os apóstolos. Bispo significa administrador, é o episcopo, que significa aquele que administra, é a figura do pastor. E nós podemos ver os presbíteros e depois os diáconos, que mantêm a mesma função. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela chegou à nossa pátria como a primeira igreja missionária. Já existiam outras igrejas evangélicas, como a luterana, episcopal, mas eram igrejas somente para os estrangeiros que imigraram para o nosso país ou que prestavam algum serviço temporário ao país. Mas a primeira igreja que enviou um missionário foi a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em agosto de 1859, enviou o famoso pastor presbiteriano Ashbel Green Simon. E aqui ele fundou a Igreja Presbiteriana, que está aqui há mais de 150 anos. Por isso, a Igreja Presbiteriana tem sido uma igreja séria, uma igreja importante e zelosa pela palavra de Deus. Essa aí é uma pequena história da nossa igreja. Que você tenha aprendido um pouco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?